Na Minas Gerais de 1864, em uma fazenda isolada entre serras e rios de pedra, vivia o coronel Augusto Ferraz, homem de posses e fama. Sua fortuna vinha do café e do sangue de centenas de escravos. Mas a verdadeira maldição que marcaria seu nome não nasceu do trabalho da terra, e sim de um pacto obscuro dentro de sua própria casa. O coronel tinha por esposa Amélia, jovem de apenas 22 anos, de beleza delicada e gestos refinados. Porém, Augusto carregava uma estranha obsessão. Dizia que a força de seus escravos deveria também alimentar sua linhagem. Assim, num acordo impensável, permitiu e ordenou que 7 de seus cativos dividissem o leito com sua mulher. Para o coronel não havia pecado, mas sim uma espécie de ritual de poder. O que começou como segredo entre paredes, logo se espalhou como sussurro nos terreiros e nas vilas vizinhas. A fazenda tornou-se palco de olhares desconfiados, de risos abafados e de um silêncio pesado que parecia anunciar tragédia. Com o passar dos meses, a Casa Grande começou a mudar. Amélia, antes discreta e contida, tornara-se uma sombra de si mesma. Carregava nos olhos um misto de vergonha e medo e evitava cruzar o olhar com o marido. Os 7 escravos escolhidos, homens fortes retirados do eito, também passaram a viver em silêncio, como se o peso daquele pacto fosse uma corrente invisível. O coronel, por sua vez, exibia um orgulho doentio. Dizia aos mais íntimos que sua fazenda seria lembrada como a casa da fertilidade e da força. Mas o que de fato se espalhava era a fama de um homem enlouquecido. Nas vilas vizinhas, padres recusavam visitas e comerciantes evitavam negócios com os Ferraz. O ápice veio quando Amélia engravidou. Ninguém sabia quem era o pai. O coronel, em vez de esconder o escândalo, ostentava a situação como prova de sua superioridade. Dizia: "Meu sangue não se mistura com o fraco." Mas nos olhos da jovem esposa havia apenas desespero. Na noite em que o bebê nasceu, a fazenda mergulhou em um presságio sombrio. O chorro do bebê ecoava pelos corredores, mas em vez de trazer alegria, espalhou silêncio e temor. O Teógenes tinha traços que ninguém ousava comentar. Uns diziam que se parecia com um dos escravos. Outros afirmavam que era a cópia perfeita do coronel em sua juventude. O mistério só alimentava os murmúrios que se espalhavam como fogo entre os cativos. O coronel, enlouquecido de orgulho, apresentou o menino como o herdeiro da força de 7 homens. Mas Amélia não compartilhava do mesmo delírio. Em seu olhar, a maternidade parecia um fardo insuportável. Muitas vezes, era vista chorando sozinha nos corredores, enquanto as criadas cochichavam sobre visões noturnas, vultos ao pé da cama, portas batendo sem vento, vozes murmurando em línguas que ninguém entendia. Poucos meses depois, tragédia. Um dos 7 escravos escolhidos foi encontrado morto no curral, o corpo marcado por cortes profundos e um estranho símbolo desenhado em sangue no chão de terra. O coronel dizia ser punição divina contra a desobediência, mas os demais acreditavam que algo muito mais sombrio havia sido despertado pelo pacto. O assassinato do primeiro escravo marcou o início de um período de medo absoluto na fazenda Ferraz. Ninguém dormia em paz. Os cativos recusavam andar sozinhos à noite e até mesmo os capatazes mais duros evitavam vigiar os terreiros após o pôr do sol. A sensação era de que a própria terra rejeitava aquele pacto, como se o sangue derramado tivesse aberto um portal invisível. Amélia, cada vez mais frágil, definhava a olhos vistos. Passava dias inteiros em silêncio segurando o bebê no colo sem sequer olhar para ele. As criadas juravam ouvir a senhora sussurrando coisas estranhas ao menino. Frases que não pareciam em português nem em latim, mas em uma língua ancestral que gelava o sangue de quem escutava pela fechadura. O coronel Augusto, porém, mantinha-se cego ao horror. Para ele, cada desgraça era apenas um sinal de que os fracos não resistiam ao peso da grandeza. Chegou a mandar erguer, nos fundos da fazenda, uma pequena capela dedicada a São Cipriano, acreditando que isso purificaria o pacto e protegeria a família. Mas a cada prece murmurada dentro da capela, mais pesadelos assolavam os moradores. Logo, o segundo escravo escolhido também encontrou a morte. Dessa vez, enforcado em um dos galpões, a corda trançada de modo tão preciso que parecia obra de mãos invisíveis. O detalhe mais perturbador
foi que no peito do morto havia o mesmo símbolo riscado em sangue, uma marca em espiral que ninguém soube identificar. A notícia se espalhou pelas vilas vizinhas. A fama da família Ferraz virou maldição. Comerciantes pararam de negociar e padres começaram a usar o púlpito para condenar o coronel como herege. Alguns falavam em pacto demoníaco, outros acreditavam que os próprios orixás castigavam a arrogância do homem branco. Na casa grande, o ambiente tornava-se insuportável. O bebê chorava todas as noites, sempre no mesmo horário, como se respondendo a vozes invisíveis. Os escravos remanescentes diziam que o menino tinha olhos que enxergavam além do véu dos vivos, e muitos se recusavam a entrar no quarto onde ele dormia. O terceiro e o quarto escravo morreram em seguida, em circunstâncias ainda mais bizarras. Um foi encontrado dentro do açude, afogado, apesar de ser um dos melhores nadadores da fazenda. O outro foi achado sem vida perto do engenho, com o rosto desfigurado e a boca cheia de terra. Mais uma vez, a espiral de sangue marcava a cena do crime. Amélia, tomada pela loucura, passou a vagar pelos corredores da casa à noite. Era vista murmurando nomes, às vezes em tom de prece, às vezes em gritos sufocados. Muitos acreditavam que ela já não era mais dona de si, e que o pacto havia transformado sua mente em morada de algo maligno. Os últimos 3 escravos escolhidos pelo coronel viviam em constante terror, certos de que a morte os espreitava. Tentaram fugir, mas sempre eram recapturados por ordem do próprio Augusto, que os mantinha vigiados como se fossem peças sagradas de um ritual. Para ele, o destino daqueles homens fazia parte de um plano maior, incompreensível aos olhos comuns. Foi então que, numa noite tempestuosa, a tragédia final aconteceu. Um incêndio consumiu parte da senzala e, em meio às chamas, os 3 escravos restantes foram encontrados carbonizados, novamente com a espiral marcada no chão de cinzas. Até hoje, ninguém soube explicar como o fogo começou. A partir daquele dia, a decadência da família Ferraz foi inevitável. Amélia desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas o berço vazio. O coronel, devastado, passou os últimos anos trancado em sua capela, rezando sozinho e murmurando frases desconexas, até ser encontrado morto ajoelhado diante do altar. O filho, herdeiro da maldição, cresceu marcado pelo estigma de sua origem, rejeitado pela elite, desprezado pelos escravos e temido pelos vizinhos. Tornou-se um adulto marcado pela solidão. Quando herdou as terras, já nada restava da antiga glória dos Ferraz. Tentou reconstruir a fazenda, mas toda a safra morria antes da colheita, como se a terra se recusasse a dar frutos àquele sangue impuro. As histórias sobre ele se multiplicaram. Uns diziam que enlouqueceu e falava sozinho em línguas estranhas, herdadas da mãe. Outros contavam que desaparecia durante a noite, reaparecendo sujo de terra e com os olhos vermelhos. Os mais antigos garantiam que, no fundo, ele era apenas a última peça de um jogo cruel iniciado pelo pai. Um herdeiro destinado não a prosperar, mas a carregar a lembrança eterna do pacto. Com o tempo, o nome Ferraz desapareceu dos registros oficiais. Nenhum descendente sobreviveu para perpetuar a linhagem. Mas mesmo após o silêncio dos documentos, a memória se manteve viva nos sussurros. Em Minas, ainda hoje alguns camponeses evitam passar perto das ruínas da antiga fazenda. Há quem deixe oferendas às escondas, acreditando que a alma dos 7 escravos ronda o lugar em busca de justiça. E há quem diga que, em noites de lua cheia, é possível ver a espiral desenhada em sangue reaparecer no chão da antiga senzala, como uma marca que não pode ser jamais apagada. Assim terminou a dinastia Ferraz. Não pela espada, nem pela fome, mas pela arrogância de um homem que acreditou poder dominar até a alma de seus cativos. O pacto que parecia um símbolo de poder acabou se tornando o selo de sua ruína. E a história do coronel que dividia a própria esposa com 7 escravos permanece como uma das mais obscuras e perturbadoras lendas da Minas de 1864. Se essa história arrepiante te prendeu até aqui, curta, siga e compartilhe. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e garante que mais pessoas conheçam as maldições escondidas em nosso passado.